Olá, no futuro, quando um engenheiro for dimensionar uma fundação, não vai ser usado tensão admissível. A ideia de usar uma tensão admissível em projeto já está começando a cair em desuso e vai cair mais em desuso no futuro. Primeira pergunta, se eu não usar tensão admissível, o meu solo não vai arrebentar? Afinal, meu solo tem uma tensão admissível e se não, ele vai arrebentar. E não. Tá? Em um pilar de concreto, em uma viga metálica ou qualquer outro elemento da superestrutura, se as tensões ultrapassarem o limite de projeto, a peça pode redistribuir carga a outros elementos ou arrebentar. E se ela redistribuir carga a outros elementos, esses outros elementos podem arrebentar. Isso não acontece em solos. Apesar da ruptura ser uma possibilidade, ou seja, apesar de existir uma chance do meu solo realmente romper e levantar as bordas e gerar um problema grave na fundação, mais de 90% das fundações, o problema gerado e que vai criar o limite de carga é o recalque da fundação e não é a ruptura do solo. Nós não vamos parar de verificar a ruptura, nós ainda vamos utilizar a ruptura. O que está caindo em desuso é a ideia de que o solo possui apenas uma tensão admitível específica. Ok? Isso que não vai existir mais. O que é tensão admissível? Regularmente, um engenheiro vem para mim e me pergunta, eu dimensionei uma obra aqui usando tensão admissível de 17 toneladas por metro quadrado. Como que eu vou calcular o recalque dessa obra? Como que eu sei se ela não vai ter um recalque diferencial muito pesado? E a resposta é ciência dos materiais. Gráfico, tensão, deformação. Ao criar uma tensão limite, eu automaticamente crio uma deformação limite. Isso que é tensão admissível, ok? Olha esse gráfico aqui, ó. Eu tenho uma tensão, tenho deformação, eu crio uma tensão que eu chamo de admissível, automaticamente eu crio uma deformação que eu chamo de admissível, ok? E a tensão admissível padrão que você vê em projetos usuais é basicamente dimensionado para um recalque inferior a 25 milímetros, ou seja, se aplicar essa tensão, e, digamos, sem coeficiente de segurança, teria uma deformação de 25 milímetros. Por que 25? Bom, é um critério empírico, ou seja, já era usado pelo meio que padrão, o Terzaghi adotou como uma ideia base de projeto e meio que virou um padrão geral de dimensionamento de estruturas, ok? Esse limite é arbitrário e não é válido para todo tipo de obra, até porque, se você for pensar, admissível por quem? Okay? Quem que diz que o admissível é tanto? Tá? Essa que é a questão, entendido? Então, a questão é que é possível passar desse limite se o recalque diferencial for controlado e a estrutura possui maneira de ajustar a posição de cargas. No caso, dos recalques diferenciais, ele depende de cada estrutura, ou se não é um problema para a estrutura um recalque diferencial, que tá aí também depende do tipo de estrutura. Pelo que e por que vamos substituir? Afinal, vai deixar de ser usado, mas a gente vai usar alguma questão? Sim. Vamos substituir por verificação de recalques, múltiplas tensões admissíveis e controle da rigidez da estrutura. Igual bulbo de tensão, um monte de gente acha que tem só um, não, tem infinitos, ok? Tensões admissíveis também tem infinitas, dependendo do limite de deformação. Então, ao invés de falar, esse solo resiste 3 kg força por centímetro quadrado, a gente vai dizer, não, se for aplicada uma tensão de 10 toneladas por metro quadrado, a deformação é de 3 milímetros. Se for aplicado 20, é de 8. Se for aplicado 30, é de 14. Se for aplicado 50, é de tanto. E gerar uma curva, tensão, deformação do solo. Lembrando que isso aqui é uma curva, não é linear. A gente imagina o coeficiente de mola, mas na verdade é um coeficiente variável de mola. Então é uma questão complexa. Entendido? Então a ideia é que a gente vai ter um gráfico e a gente vai poder aplicar cargas diferentes. E isso, inclusive, que o professor Luciano Decour já aplica. Isso, inclusive, que pode, dependendo do tipo de projeto, dependendo da otimização estrutural aplicada, garantir uma estrutura muito mais econômica. E o que ganhamos com isso? Maior precisão. Tá? Quanto maior a precisão,
menor a quantia de patologias e, por consequência, maior economia na obra, até porque, já que eu tenho uma maior precisão, eu posso modificar o coeficiente de segurança, já que a gente aplica segurança, quanto menor for a precisão, maior tem que ser a segurança. Ok? Se eu tenho a precisão alta, eu posso ter uma segurança menor e ainda assim eu estou seguro porque eu tenho um controle muito maior. Por que não faziam isso na época do Terzag? Por que o Terzag, lá na década de 50, não fazia isso? Bom, porque eles não tinham computadores avançados capazes de milhões de equações por segundo, ok? Tá? Então, o que acontece é que, como eles não tinham essa possibilidade, eles eram obrigados a, mal bem, criar regras específicas. Mas o Terzag já falava lá na década de 50, década de 40, inclusive, que existe gráfico de tensão de deformação do solo, não é só tensão admissível, ok? E por que a gente não faz isso já atualmente? Por que eu estou falando do futuro? Bom, isso já é obrigatório em algumas obras. A nossa NBR 1022 já tem questão de controle de deformações em obras de grande porte, em alguns tipos de reservatórios, mas então tem regras específicas em alguns casos que realmente é obrigatório. E isso já é feito, principalmente em escritórios onde o projeto é feito por completo, onde a empresa é contratada para dimensionar a obra toda, inclusive a fundação, e ela possui engenheiros qualificados, e a obra vai se beneficiar por aplicação de métodos mais precisos. A questão é, isso ainda é limitado a obras de grande porte e não é tão difundido, ok? Mas a tecnologia já existe, tá? E a questão é, o futuro já está aqui, só não é igualmente distribuído, ok? Tem escritórios de engenharia projetando com tecnologia de 2030, tem escritórios de engenharia que estão projetando com tecnologia, né, com conhecimentos mais de década de 80, depende do caso. Tá? E tem escritórios que têm uma tecnologia avançada, mas não sabem aplicar ela, então de nada adianta. Okay? Porque mal bem, os softwares de hoje em dia já permitem aplicar isso mesmo que de maneira simplificada, mas geralmente não são feitos. Ok? Tá? Mas isso já é feito atualmente, só não está igualmente distribuído. Ok? Não é porque a capacidade de projetar dessa maneira existe que todo mundo vai aplicar. Por que tensão admissível foi escolhido como padrão? Por que existe a ideia que um SPT de 10 aguenta 20 toneladas por metro quadrado? Bom, o procedimento padrão em obras de grande porte é: o engenheiro da superestrutura faz o projeto e envia a planta de cargas ao engenheiro de fundação. E aqui entra o problema. Muitas vezes, ao invés de fazer uma planta de cargas decente, onde tem especificação do que é carga permanente, o que é sobrecarga, o que é vento a 0 graus, vento a 90 graus, assim por diante, todas as hipóteses, se a carga é majorada ou não majorada, e demonstrando também carga axial, cortante em X, cortante em Y, momento em X, momento em Y, momento torsor. Muitas vezes você vai ver planta de cargas que está escrito assim: P14, 210 toneladas. E ignora momento, ignora a origem da carga, ignora combinações e, consequentemente, depois disso, né, o engenheiro que vai projetar a fundação, ele recebe uma planta das cargas. Ele não sabe como o prédio se comporta, não sabe a rigidez do prédio, ele não sabe a capacidade da estrutura de redistribuir esses esforços e ele precisa achar uma solução. Então, já criou como padrão de adotar o limite de 25 milímetros, já que todo mundo usa, vamos continuar usando, e dimensiona a fundação baseado nisso. Já em uma obra de pequeno porte é similar, o engenheiro faz o projeto de superestrutura e daí ele precisa informar lá, dimensionar no software, qual que é a tensão admissível. Daí vai lá, porque o software já vem muitas vezes pré-configurado com uma tensão específica admissível. Então ele tem só o SPT, ele busca um método semi-empírico para dimensionar aquele tipo de fundação e aplicar. A tensão admissível é tanto. Só que nem sempre aquele método semi-empírico vale para o tipo de obra que ele vai aplicar. Ok? Então também pode ter problemas aqui dependendo do tipo de obra que é. Como diferentes obras aceitam deformações diferentes? Porque aqui entra a questão, ok, eu tinha uma tensão admissível e estava com dificuldade, agora eu vou ter infinitas tensões admissíveis, dependendo do recálculo admissível, como que eu vou saber qual usar? Bom, a primeira questão é, se eu tenho uma obra com maquinário especializado, que requer um piso nivelado, um recálculo diferencial de L sobre 750 já é problema. Então, se eu tenho maquinário específico, científico, alguma coisa do tipo, que precisa estar nivelado, eu tenho que ter um controle muito maior da deformação da fundação. Ok?
Em uma obra que tem paredes rígidas, exemplo, qualquer obra de alvenaria, elas começam a apresentar patologias, né, que é o padrão parede trincar, parede fissurar, com recalque diferencial de L sobre 500 e com certeza vai apresentar fissuras maiores quando a gente chega em L sobre 300, ok? E quando aparece fissura, já vem o engenheiro e vai apontar, isso é recalque. Pode ser outras coisas, mas entra a questão que é alguma deformação específica que está ocorrendo na obra. Nem sempre recalque, tá? Mas é uma questão muito comum aparecer patologias na alvenaria por causa de recalque. A deformação é perceptível, ou seja, você olha para o prédio, nossa, aquele prédio está meio torto, pois é, com L sobre 250. Tá? E a obra tem que ser evacuada ou demolida e reparada, né? Aí tem que planejar, mas primeira coisa, tira as pessoas de perto, depois vê o que vai fazer, se alcançar uma deformação de L sobre 150, ok? Para ter uma noção, L sobre 50, eu tenho um prédio, sei lá, de 20 metros de altura, ok? Divido por 150, estou falando de deformação de tipo, mais de 10 centímetros, 13, 14 centímetros ou mais, ok? Para o lado, beleza? Ah, ou pode ser diferencial também entre um vertical e outro, ok? Tá? Mas pode acontecer. Tem prédio em Santos que está até pior. Obras sem maquinários, que é outra questão. Se eu tenho maquinário, deformado tem que estar tipo L sobre 1000 ou menos. Tá? Sem maquinários pode ter um recalque maior. Ok? Sem paredes pode ter um recalque diferencial maior. Tá? Então tem um galpão que é só pilares e a tesoura. Eu posso ter um recalque maior sem problemas. E o problema não é recalque diferencial. Obras com recalque distribuído, seja pela estrutura capaz de distribuir as cargas, seja pelo prédio bem planejado, vai ter problemas menores. Ok? Tá? E aqui entra a questão. Se eu tenho uma obra que ela tem capacidade de distribuir as cargas para outras posições, isso aqui, alguns sistemas de paredes são eficientes, o problema vai ser menor porque vai reduzir a possibilidade de gerar recalque diferencial. Ok? Outra questão, os efeitos são proporcionais à distância das fundações. Em grandes vãos, o recalque total admissível é maior. Aqui tem uma questão, lembra que eu falei da altura do prédio? Eu não deveria estar falando da distância entre as fundações? Tecnicamente sim, só que aqui entra a questão que se o prédio sofrer um recalque dele sobre 150 na vertical, ele automaticamente tomba lateralmente a L sobre 150, entendeu? Tá? Então, esse efeito acaba sendo similar, apesar de que em alguns casos pode não ocorrer. Tá? Se for uma estrutura pouco rígida, uma estrutura totalmente rotulada, isso pode não ocorrer. Isso que um caso que não ocorre é um galpão pré-moldado, uma obra pré-moldada, um prédio pré-moldado, por exemplo, geralmente isso não ocorre, mas é uma regra básica geral, principalmente em estruturas prediais com concreto armado, alvenaria estrutural, isso tende a ocorrer. Próximo, qual procedimento deve ser feito? Tá? Como então que a gente vai dimensionar se não for seguir essa regra? Bom, o modelo estrutural base deve ser feito desde o começo, considerando a deformação da fundação, ou seja, interação solo-estrutura, considerando coeficientes de mola, tudo mais, ainda mais coeficientes de mola variáveis, a gente quer ter uma precisão considerável. E como que esses coeficientes de mola influenciam na superestrutura? Próximo, as dimensões da fundação devem ser determinadas por análise de estrutura, não chutadas nem feitas no método. Apertar botão de calcular a fundação. O software tem um botãozinho calcula a fundação, é só apertar nele. Não. Tá? E os problemas que isso gera são os mesmos que ocorrem em um projeto por computador. Geral, qualquer projeto de viga, pilar e tudo mais. Um dos principais é a armadilha de rigidez. Já peguei alguns projetos onde o engenheiro foi lá, eu tenho a tecnologia chamada coeficiente de mola, eu vou aplicar porque eu tenho a tecnologia, o meu software permite, eu vou ter um modelo mais preciso, então eu vou colocar. E daí, só que ele fez, ele foi lá e colocou o coeficiente de mola. Ele tinha uma fundação com um momento fator pesado, mas uma carga axial baixa. Vários casos repetidos acontecendo questão similar. E aí a fundação grande exige uma área grande, ela ganha rigidez e aí ela pega mais carga e daí ela pegando mais carga vai ter maior, vai aumentar o tamanho, daí vai ter mais rigidez, gerou um efeito bola de neve igual a armadilha de rigidez gera, só que na fundação isso ocorre mesmo se não for bem planejado. Tem que ter as configurações adequadas e tem que deixar longe de um engenheiro sem conhecimento tentando usar ferramentas complexas sozinho, porque senão vai gerar maluquice, ok? Igual já é gerado maluquice quando o engenheiro não tem noção de estrutura e abre o software e sai tentando calcular uma obra, beleza? Próximo, isso é necessário em toda obra?
O conhecimento de recalques e o planejamento, sim. Agora, não é necessário modelar a interação solo-estrutura em todas as obras. Em obras onde as cargas são primariamente gravitacionais, não vento, por exemplo, mas gravitacionais, sem sobrecargas elevadas, ou a estrutura isostática, ou ela possui uma inércia gigante capaz de redistribuir os esforços por toda a obra, e as fundações são dimensionadas proporcionais às cargas, esses problemas não são tão críticos, ok? Nessas obras ainda é possível modelar. Gilberto, mas eu preciso modelar, ok? Ainda é possível modelar, mas a diferença de resultados vai ser pequena, ok? E por questão final, marketing. Dentro dos meus cursos, eu demonstro como dimensionar estruturas evitando recalque diferencial. Isso eu demonstro em todos os meus cursos. Todos os meus cursos têm uma parte de fundação, mas nos cursos abaixo, que é o curso de estruturas metálicas, pré-moldado e concreto armado avançado, onde os problemas, eu posso ter problemas por deformação, por vento, coisa do tipo, e a fundação tem que ser planejada com interação, eu demonstro justamente essa questão de aplicar interação solo-estrutura da maneira adequada para cada tipo de obra, beleza? Mas por enquanto será isso, então, esquece a ideia de tensão admissível, porque ela vai cair em desuso, exceto nesses tipos de obra, beleza? Mas por enquanto será isso.